mantém proposta a professores, afirma que greve tem interesse político e pede que profissionais voltem para a sala de aula. 5 meses depois de incêndio, famílias voltam a reconstruir casas em educandos. Há pouco mais de um mês do fim do prazo, cerca de 30 mil trabalhadores ainda não sacaram abono salarial de 2017. Convênio entre Defensoria Pública e Secretaria de Saúde pode agilizar processos de quem luta para conseguir remédios na Justiça. E no Boi Bumbá, o ensaio da Batucada do Garantido e a festa de 31 anos do Bar do Boi Caprichoso. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Prestes a completar um mês, a greve dos professores ganhou hoje um novo capítulo. O governador Wilson Lima afirmou que o movimento tem interesses político-partidários. Segundo ele, há um conflito entre as lideranças dos sindicatos. Já são 28 dias de paralisação. Só na capital, 180 escolas da rede estadual tiveram as aulas interrompidas. Em todo o estado, o número de estudantes prejudicados chega a 420 mil. Os professores exigem 15% de reajuste salarial. O governo do estado sinalizou com 3,9% e, na última sexta-feira, ampliou a contraproposta para 4,7%, além de auxílios à alimentação e localidade e ampliação de vale-transporte para professores com cadeira de 40 horas. A proposta vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa. O governo diz que é o máximo que o estado pode pagar para não infringir a lei de responsabilidade fiscal. Entendendo as limitações do estado, limitações orçamentárias e financeiras, nós havíamos apresentado um reajuste da data base referente ao acumulado dos últimos 12 meses de 3,9%. Havia um residual que foi alegado pelo sindicato, também pelo movimento, e isso nós incorporamos a esse percentual, que chegou a 4,7%. O Sinteam e a Asprom Sindical alegam perdas salariais de 9,6%. No último dia 23 de abril, o governo pediu para que o sindicato comprovasse os prejuízos. Um documento foi entregue pela categoria e analisado pela Secretaria de Fazenda. Em quase um mês de paralisação, o movimento grevista fez várias reuniões com o Executivo Estadual que terminaram sem qualquer acordo. Nesta segunda-feira, pela manhã, em pronunciamento aqui na sede do governo, o governador Wilson Lima afirmou que a greve tem um viés político-partidário e que lideranças, tanto do Sinteam quanto da Asprom Sindical, não chegam a um entendimento. Os dois movimentos não se entendem e há um viés político-partidário muito grande por trás desses dois grupos, que trabalham fortemente em duas frentes. A primeira frente, para saber quem lidera o protagonismo, né, quem aparece mais, se Asprom ou Sinteam, e o outro viés que trabalham muito fortemente é delongar, é estender o máximo possível a greve. No início do ano, o governo do estado concedeu um aumento de 9,3%, resultado da database, que ainda não havia sido paga aos professores. Com o novo reajuste, o valor chega a 14%. Segundo Wilson Lima, o governo está aberto para conversar com os professores, sem interferências políticas e sem sacrificar os alunos. Preciso e vou sentar com os professores para que nós possamos negociar, para que nós possamos conversar e encontrar caminhos para melhorar a educação, tornar a educação do Amazonas muito melhor do que ela já é. Mas eu preciso que os professores retornem à sala de aula, porque a greve não beneficia ninguém. Só para retificar, esse pronunciamento foi feito agora à tarde. Enfim, os líderes do movimento grevista se manifestaram em resposta ao pronunciamento do governador Wilson Lima e, ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem as informações. Bom, Rosiane, dessa vez, será que os professores, enfim, voltam para a sala de aula? Boa noite para você.
Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Pelo menos a previsão, por enquanto, é que não, viu? Porque essas lideranças dos sindicatos ainda devem se reunir. A Asprom Sindical, né, que é o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, se pronunciou por meio de nota, logo após as declarações do governador Wilson Lima, né, na tarde de hoje, nessa entrevista coletiva, e disse que na quarta-feira vão se reunir em Assembleia Geral para discutir aí o aumento, né, de 4,7% anunciado pelo governo, de reajustar e de aumentar o salário dos professores nessa porcentagem. Eles pretendem se reunir, então, na quarta-feira. A Asprom também comentou as declarações feitas pelo governador Wilson Lima, disse que recebeu essas declarações com certa surpresa, disse que é em verdade que os sindicatos, né, tanto a Asprom quanto o CITEAN, estão ali em disputa entre si, que os sindicatos estão juntos e que amanhã, pela manhã, eles vão conceder uma entrevista coletiva para falar sobre ainda as declarações do governador e também para falar sobre a Assembleia Geral que está marcada, então, para quarta-feira. Por outro lado, o CITEAN, né, que é o outro sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, disse que também recebeu as palavras do governador, as declarações com certa surpresa, e que vão se reunir em Assembleia Geral já amanhã, às 4 da tarde. Né? Eles dizem que não esperavam, né, que o governo fosse decidir, então, por mandar para a Assembleia essa proposta de reajuste de 4,7% e que eles vão se reunir em Assembleia, então, às 4 da tarde. O fato é que essa greve já chega perto de completar um mês, são 420 mil alunos em todo o estado prejudicados e que provavelmente, né, não vão ter aquele ensino de qualidade porque terão de acelerar aí os estudos para poder cumprir o calendário escolar, não é, Nayandra? Volto com você. Com toda certeza, Rosiane Chagas. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E o ex-governador amazonino Mendes recebeu alta, segundo informações da assessoria de imprensa. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última terça-feira, por complicações renais. Amazonino foi submetido a uma série de exames para controle do diabetes. E os detalhes sobre esse assunto você pode acompanhar agora mesmo no portal acritica.com. Já o ex-deputado Carlos Souza, que ocupava o cargo de subsecretário de apoio às comunidades, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi exonerado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Carlos Souza e o irmão dele, o ex-deputado Fausto Souza, foram condenados a 15 anos de prisão por associação para o tráfico. Para o cargo de Carlos Souza, o prefeito nomeou o ex-vereador Sildomar Abutbol. Sildomar chegou a concorrer nas eleições do ano passado para deputado estadual, mas não conseguiu se eleger. 5 meses depois do incêndio em Educandos, famílias vítimas da tragédia querem reconstruir as casas no mesmo local. Elas reclamam ainda da demora na entrega de documentos para quem perdeu tudo. A pequena faixa estendida na parede que sobrou desta casa simboliza o clamor de mais de 600 famílias que perderam tudo na tragédia do Educandos em dezembro do ano passado. Depois de 5 meses da tragédia, quase nada mudou por aqui. De um lado, a destruição que ficou depois do incêndio. Do outro, famílias tentam recomeçar como podem. E o cenário de incertezas quanto ao futuro permanece aqui no Educandos. Laís sonha em voltar a morar com os filhos no mesmo local de antes. Disposta a construir sua casa novamente, pede por uma resposta da Defesa Civil sobre o local. Essa área, ela já está comprometida e a gente quer saber uma resposta da Defesa Civil. Se a Defesa Civil tem possibilidade de ela ajudar nós a liberar aqui, para a gente voltar para cá de novo, para essa área. Porque tem gente que já está até construindo casa aqui, para depois as pessoas construir casa e depois ficar no prejuízo. Mesmo sem autorização, novas construções já começam a aparecer no local do incêndio. Para este voluntário, uma das alternativas para as vítimas seria a construção de um complexo habitacional do Prosamin ali na área. Seria uma forma de indenizar quem não tem condição de arcar com uma obra. O nosso bairro, né, já teve 4 grandes incêndios, né? O último já foi uma tragédia anunciada, porque ninguém fez nada
mediante aos 3 anteriores. Já este outro morador diz que, além de conviver com a sensação de esquecimento das autoridades, até o momento as vítimas não receberam os documentos pessoais que já foram solicitados. Eles alegam que ainda não está pronto nos cartórios, da onde foram expedidos a certidão. Fazem 5 meses, já 2 dias após o incêndio, nós demos entrada no ônibus itinerante. Aí ficou uma data para fevereiro. Então foi todo mundo ao local e não se encontrava nenhuma certidão ainda por lá. Sobre a demora na entrega dos documentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania respondeu que tentou entrar em contato com algumas famílias, mas não conseguiu. Nós tentamos falar com a Defesa Civil, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Foi discutido hoje na SUFRAMA um plano para o reaproveitamento dos resíduos sólidos produzidos pelas fábricas do Distrito Industrial. A ideia é pôr em prática a lei estadual que existe desde 2017. Por dia, 5.000 toneladas de lixo são produzidas no Polo Industrial de Manaus. O Ministério Público Federal diz que é preciso encontrar uma maneira para reintroduzir os resíduos sólidos para os diversos setores econômicos. Os resíduos que são gerados a partir de processos produtivos ou a partir de diversos setores, eles precisam ser reincorporados ou precisam ser custeados, na verdade, tratamento adequado, por quem gera o resíduo. É o princípio do poluidor-pagador. Aquele que gera a poluição tem que, de alguma forma, mitigar ou compensar o dano causado ao meio ambiente. A reunião sobre o assunto aconteceu na sede da SUFRAMA. 60 órgãos e entidades querem pôr em prática a Lei de Políticas Públicas de Resíduos Sólidos, que existe desde 2017. Até porque nós temos também um interesse muito grande na solução dessa temática, construindo isso. Vamos hoje, nesse primeiro momento, ter essa reunião. Posteriormente, nós faremos reuniões mensais, né, para que possamos acompanhar, independente das reuniões pontuais que o Ministério Público está fazendo com essas demais entidades. A procuradora do Ministério Público Estadual conta que a ideia é que o órgão faça parte do plano para fiscalizar o que de fato deve acontecer com esses resíduos. Quando você fala em gestão de resíduos sólidos, isso passa por campanhas de educação da sociedade. A sociedade precisa se conscientizar acerca da necessidade dessa reciclagem e dessa seleção dos resíduos sólidos. Passa pela responsabilização dos gestores públicos. É preciso que isso seja tomado como prioridade. Você vê, nós temos ainda hoje, em alguns municípios do estado, se não na grande maioria deles, lixeiras a céu aberto. Reduziu em 5,2% o número de mortes violentas no Amazonas no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança, em todo o estado foram registrados de janeiro a março de 2019 234 crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, contra 247 casos no mesmo período do ano passado. Com a ajuda de um cão farejador, a Polícia Federal prendeu no fim de semana um homem com 13 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Ele tentava viajar com a droga para São Paulo. E mais 18 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica foram flagrados na blitz do Detran nesse fim de semana. E 149 autos de infração foram emitidos contra motoristas por várias irregularidades. Só para lembrar, a multa para quem dirige embriagado é de quase R$3.000. A seguir, há pouco mais de um mês do fim do prazo, cerca de 30.000 trabalhadores ainda não sacaram abono salarial de 2017. E ainda, um convênio pode agilizar processos de quem luta para conseguir remédios na justiça. É daqui a pouquinho, agora são 7h30, o A Crítica na TV volta num instante só.